Nessa primeira parte aqui do nosso curso, nós vamos ver a parte de mineração de dados utilizando o álgebra linear. Nós vamos focar na parte conceitual de álgebra linear, quais os conceitos que a gente precisa saber para poder utilizar as técnicas depois práticas. Então, você já deve ter visto aí, já deve ter feito geometria analítica e álgebra linear, já deve ter uma noção aí de matriz vetor, tá? Nós vamos dar uma repassada aqui, mas eu vou focar simplesmente na técnica chamada decomposição em valor singular. E vou mostrar algumas aplicações dela dentro da própria matemática, aplicações dentro de outras ciências também, que é uma técnica muito utilizada, tá? E em vez de a gente ficar, nós vamos ficar enunciando aqui, na realidade, um monte de teorema. Mas em vez de a gente ficar demonstrando o teorema, que aí vocês iam dormir, nós vamos mostrar exemplos, né? A gente dá uma matriz, dá uma propriedade e mostra através de um exemplo, usando o Scilab. Bom, a apresentação, vou falar de decomposição em valor singular, decomposição reduzida, aplicações da decomposição na matemática e em outras ciências, aproximação de poço incompleto, é uma coisa que a gente precisa também, tá? E um exemplo clássico aqui de uso de compressão de imagens com aproximação de poço completo. Esse exemplo ele é extremamente didático. Então é mais para a gente poder entender o que é uma aproximação de posto ou uma redução de dimensionalidade, né? Então, no caso da SVD, a decomposição de valor singular é uma técnica bastante usada, ela é uma técnica centenária, já existe há desde o século XIX que essa técnica já existe, tem sido aprimorada, e a partir da década de 60, com bons algoritmos, a técnica começou a ser utilizada mais largamente. Dado uma matriz A real, de ordem M por N, M maior que N, pode ser o contrário, o M maior que N, não tem problema, mas pelas propriedades que a gente vai mostrar aqui, nós estamos fixando que o M é maior ou igual a N. Tá? Então eu tenho mais linhas do que coluna, mas eu poderia ter mais colunas do que linha, não teria problema não. A decomposição valor singular consiste em decompor a matriz como produto de três matrizes, sendo U uma matriz, tá, de dimensão M por N, o V é uma matriz N por N e o sigma é uma matriz M por N. Na realidade, esses elementos poderiam ser complexos também. Eu estou colocando real aqui, tá, mas poderiam ser elementos complexos também, não tem problema não. As colunas da matriz ortogonal U, tá, ela é ortogonal porque a transposta dela, vezes ela, dá uma matriz de identidade, então os seus vetores são ortogonais, tá? São os vetores singulares à esquerda da matriz A, porque eles aparecem aqui, ó, por isso que ele chama à esquerda. As colunas da matriz ortogonal V são os vetores singulares à direita da matriz A. A matriz sigma, ela é decomposta de duas formas. Ela tem uma matriz sigma chapéu, que é formada por uma matriz diagonal quadrada e uma matriz nula, complementar aqui, ok? Os elementos sigma i da diagonal de sigma chapéu são os valores singulares da matriz A, sendo que eles são dados numa forma, com essa restrição aqui, ó, sigma 1 maior que o sigma 2, ele é dado numa forma não crescente, ok? Exemplo de decomposição singular, eu entro com essa matriz aqui, ó, é uma matrizinha aqui, ó, 4 por 2, então a gente vai usar, depois nós vamos ver isso aqui com mais detalhes. Se eu der esse comando aqui no Scilab, ele me gera a matriz U, a S e a V. O Scilab, ele põe as coisas ao contrário, tá? O último que você coloca aqui, ele coloca primeiro. Então a matriz V é essa daqui, uma matriz 2 por 2.
AS é uma matriz 4x2 da mesma dimensão de A, e o U é uma matriz 4x4. Então, se a gente fizer aqui, ó, A menos USV transposto, tá? Isso aqui é para arredondar, que vai dar uns números muito pequenos, só para arredondar, vai dar nulo. Ou seja, a matriz A é igual ao produto dessas três matrizes aqui. Existem vários tipos de decomposição. Decomposição de Cholesky, decomposição LU, decomposição de Schur. Existem várias. Essa aqui é uma delas e, ao meu ver, é a mais importante delas. Bom, a decomposição valor singular reduzida. O que acontece aqui? Seja uma matriz, tá? Dada uma matriz A, naquela forma aqui, também, M por N, o que acontece? Eu vou ter agora que o A é igual a U chapéu, sigma chapéu, V transposto. O que acontece? A matriz U aqui, em vez de ser uma matriz M por N, ela é uma matriz M por N, ou seja, ela tem a mesma dimensão da matriz A. E a mesma coisa ocorre com a matriz sigma chapéu. Ela não é mais M por N, ela é N por N, ela é uma matriz quadrada. Então, essa matriz aqui, chamada decomposição reduzida, ela é mais econômica em termos de vetores de espaço de memória. Eu não preciso de ter uma matriz M por M aqui, no caso, como eu tinha no caso da U. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a mesma matriz, se eu colocar aqui a extensão E de econômico, ele me dá a V é a mesma matriz, a S passa agora a não ser mais uma matriz 4x4, é uma matriz 2x2, diagonal, não tem mais aqueles zeros embaixo, e a matriz U é da mesma dimensão de A. Ela não é mais uma matriz 4x4 e uma 4x2, porque aqueles outros vetores são desnecessários. Tá? Mesma coisa, a propriedade continua sendo a mesma aqui, conforme a gente pode observar. De um modo muito rápido, isso aqui é a decomposição do valor singular. Eu decomponho uma matriz como produto de três matrizes. Então, eu tenho a forma completa e a forma reduzida. A forma reduzida é mais eficiente, porque ela é mais rápida de ser computada e gasta menos memória. Tá? Então, a decomposição do valor singular tem várias aplicações. Então, nós vamos ver aplicações dentro da própria matemática. Nós vamos ver cálculo de posto, norma em número de condição, determinante, valor singular de matriz transposta, relação entre os autovalores de A transposto de A, tá? Solução de quadrados mínimos, aproximação de posto incompleto, que é o caso que nos interessa aqui. Então, o objetivo aqui não é simplesmente focar a decomposição do valor singular, uma coisa assim, como eu diria, muito restrita. A ideia é mostrar que essa técnica é uma técnica muito interessante e tem muitas aplicações. Depois eu vou mostrar aplicações dentro da computação também. Tá? Eu quero dar uma visão mais abrangente aqui da decomposição, para vocês verem que o que a gente vai fazer aqui é apenas mais uma utilização dessa técnica. No caso de posto, tá? O posto da matriz é o número de linhas ou colunas linearmente independentes. Tá? Então, dado uma matriz M por N, tá? Onde R aqui é o posto R de A é igual ao número de valores singulares não nulos. Então, dada essa matriz aqui, eu não escrevi para não gastar muito espaço, que ela vai crescendo depois. Então, aqui, ó, eu coloco o posto. Eu quero o posto da matriz A com tolerância 10 a menos 10. Ele me fala que é 2. Se eu der agora, mandar calcular apenas os valores singulares, então, como essa matriz aqui, ela é 4 por 4, né? Então, eu tenho que os 4 valores singulares são esses. Agora, os valores singulares não nulos, esse número aqui é 1 vezes 10 a menos 15, isso aqui é praticamente zero. Isso aqui é 2,3 vezes 10 a menos 16. Então, os dois valores singulares não nulos são esses aqui. Ó. Então, esse é o posto da matriz. Conforme nós vamos ver mais na frente, eu também posso calcular SVD para ele me mostrar qual que é o posto. Aí eu dou a tolerância que eu quero, ou seja, esse comando aqui, ele vai me dar, o posto é o número de valores singulares que sejam maior que 10 a menos 10. Eu ponho a tolerância que eu quero. Tá? Então, ele calcula lá e me gera o resultado 2. Tá? Então, posto é uma informação muito importante. Norma em número de condição.
tá? Para uma matriz quadrada real não singular, a norma 2 da matriz, ela é simplesmente o maior valor singular. A norma 2 da inversa é o recíproco do menor valor singular. O número de condição é simplesmente o produto da norma da matriz vezes a norma da inversa. Então, no caso de norma 2, é simplesmente a relação entre o maior e o menor valor singular. E a norma de Frobenius vai ser a soma do quadrado dos valores singulares. Então, tem um exemplo aqui, dado uma matriz A, tá? Então, nós temos que os valores singulares estão aqui, a norma 2 da matriz está aqui, a norma 2 da inversa, tá? E eu peguei aqui a norma 2 e peguei o recíproco do menor, que é o quarto elemento. Observe que os resultados são o mesmo. Aqui agora eu pego o produto dos dois e peço o número de condição, também é a mesma coisa. Então, aqui eu estou mostrando que o número de condição é simplesmente a razão entre o maior e o menor valor singular. Ok? E aqui é a norma de Frobenius. A norma de Frobenius é a extensão da norma de Euclides, né? No caso de matriz. Também a propriedade se observa. Determinante, tá? Para uma matriz quadrada real, o determinante da matriz é o produto dos valores singulares. Então, dada essa matrizinha aqui, eu calculo o determinante dela usando a função det do Scilab, dá menos 12. Se eu calculo os valores singular e calculo o produto dos elementos, ele me dá 12, que na realidade ele me dá o módulo, porque os valores singulares são sempre positivos. E o determinante de uma matriz pode ser positivo ou negativo. Então, ele me dá o produto dos valores singulares, me dá simplesmente o módulo do determinante. Bom, valor singular da matriz transposta, se a matriz A é igual a transposta, então os valores singulares são os autovalores de A em módulo. Então, observe o seguinte, eu tenho uma matriz A, calculo os valores singulares dela, está aqui os valores singulares, né, da minha matriz A. Se eu calculo os autovalores, aí eu uso a função spec, de spectrum, né, do Scilab, ele me dá os autovalores da matriz A. Observe que aqui, ó, aqui é 11, aqui é 11, aqui é 2, aqui é menos 2, aqui é 1,6, aqui é 1,6, aqui é 0,49, aqui é menos 0,49. Tá? Então, os valores em módulo são o mesmo. Por quê? Nós temos esse teorema aqui. Ó. Se A for uma matriz transposta, os valores singulares de A são os autovalores de A em módulo. Essa propriedade é extremamente importante na hora que a gente vai computar os valores singulares. Porque, na realidade, os valores singulares são calculados via autovalores da matriz. Para quem já viu aí autovalor, que é um tópico mais visto em álgebra linear, os autovalores só existem para matriz quadrada. Então, os valores singulares, ou a decomposição de valor singular, é uma generalização para uma matriz qualquer. Ela não precisa ser quadrada, pode ser uma matriz retangular. Então, é uma generalização. Mas o cômputo dos valores singulares ele é obtido via autovalores. É o que a gente vai ver só um pouquinho aqui. Ó. A relação entre os autovalores de A transposto A e os valores singulares de A. Então, os autovalores da matriz simétrica A transposto A são os quadrados dos valores singulares, sigma i ao quadrado de A. E os vetores singulares à esquerda, ó, à direita, VI, são os correspondentes autovetores ortonomais de A transposto A. Isso aqui está meio boladinho aqui, mas vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ó. Dado uma matriz A, eu calculo os vetores singulares, aí eu chamei, ao invés de eu chamar de USV, eu chamei de vetor singular à esquerda, valor singular, vetor singular à direita. Tá? Aí eu fiz o cômputo. Aqui agora eu vou calcular os autovalores e os autovetores, usando a função spec de A transposto A, certo? Aí eu vou exibir. Quando eu exibo os valores ao quadrado, os quadrados dos valores singulares, aqui, ó, estão aqui. Quais são os autovalores de A? Tá? São exatamente os mesmos valores aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa, tá? Aí os vetores singulares, aí eu tenho que ver qual que é a posição, por exemplo, aqui o primeiro com o último aqui, ó. Esse primeiro aqui corresponde a esse aqui. Deixa eu ver. Essa coluna corresponde a essa. A mesma troca de sinal.
ok? Então, por exemplo, quando a gente vai computar os valores singulares de uma matriz, a gente calcula A transposto A, calcula os autovalores dessa matriz aqui, e aí nós temos que os valores singulares são os autovalores dessa matriz. Então, a gente computa essa matriz, calcula os autovalores dela, aí a gente tem os quadrados dos valores singulares. Tira a raiz quadrada disso aqui, e aí a gente tem os valores singulares. Tá? Bom, como a matriz é M por N, A transposto A, eu vou ter uma matriz de... como M é maior do que N, quando eu faço A transposto A, eu vou ter uma matriz N por N, que seria menor, por exemplo. Se a matriz A for 4 por 2, eu teria uma matriz 2 por 2. Tá? Mas eu tenho essa propriedade aqui também. Ó. Os autovalores da matriz simétrica A transposta são os quadrados dos valores singulares, mais N menos N zeros. Porque se a minha matriz, se ela for retangular, ao contrário, essa propriedade aqui é mais interessante para eu utilizar. Tá? Mas mesmo se ela for comprida, o que acontece? Eu posso calcular, eu tenho os mesmos valores aqui. Ó, 1, 2, 3 autovalores, a eles aqui, ó, o 17 está aqui, o 48 está aqui e o 254 está aqui. E mais 2 zeros aqui. Ó. Então, nesse caso, não é eficiente eu computar os valores singulares usando A transposto. É preferível usar A transposto A. Tá? Se a minha matriz tivesse mais colunas do que linhas, aí era preferível fazer isso aqui. Então, são as duas propriedades. Aí vai depender se a matriz é retangular assim ou retangular assim. Se ela for retangular, se ela tiver mais linha do que coluna, é preferível fazer A transposto A. Se eu tiver mais coluna do que linha, é preferível fazer A transposto. Porque aí eu tenho uma matriz de menor ordem. Mas as propriedades matemáticas são idênticas. Tá? Bom, solução de quadrados mínimos é métodos quadrados mínimos para fazer ajuste de curva. Né? Dado uma matriz X, M por N, com posto completo, N, a solução de quadrados mínimos, o vetor que minimiza a soma de quadrados aqui, é simplesmente dado por essa expressão aqui. Ó. Tá? Então, B são os coeficientes da reta de regressão. Então, por exemplo, dado esse vetor X, a matriz X e o vetor Y, eu faço uma decomposição econômica e simplesmente calculo aqui, eu tenho os valores singulares, tá? Eu tenho os valores singulares e aqui eu faço essa expressão aqui, ó. Eu simplesmente faço essa computação, tenho os meus parâmetros de quadrados mínimos. Lógico que isso aqui pode ser regressão linear múltipla. Aqui é o caso bem simples, eu tenho uma variável só, mas pode ser uma regressão polinomial, linear múltipla, não tem problema. Aqui é um caso bem simples. Bom, e aqui agora um ponto que nos interessa mais, tá? Que é a aproximação de posto incompleto. Sejam V esses vetores, né? E o sigma, né? Que são os vetores singulares à esquerda, e a minha matriz de valores singulares. Tá? Então, eu tenho a decomposição reduzida, é dada por essa expressão aqui. Ó. Tá? Ou seja, a matriz A é escrita como a soma de N matrizes de posto 1. Na realidade, quando eu faço o V transposto, isso é chamado produto externo de uma matriz. Quando eu pego uma matrizinha que eu tenho dois vetores x, y, da mesma orientação e mesmo tamanho. Se eu faço x transposto y, eu tenho um produto interno dos vetores, que é um escalar. Se eu fizer x, y transposto, eu tenho um produto externo desses dois vetores, que é uma matriz de posto 1. Tá? Com essa expressão aqui, eu consigo, o sigma é um escalar, eu consigo escrever a minha matriz original como a soma de n matrizes de posto 1. Então, a minha matriz original pode ser escrita como uma soma de matrizes. A matriz de posto K menor que N, mais próxima de A, medida com a norma qualquer, é dado por essa expressão aqui. Ó. Então, ao invés de eu ir de 1 até N, eu vou de 1 até K. Aí eu tenho uma aproximação de posto completo. É como se eu tivesse uma soma. Imagina que eu tivesse a matriz A como uma soma de 10 matrizes, e eu quero escrevê-la como uma soma de 3 matrizes. Aí é chamada aproximação de posto incompleto. Porque quando eu somo as 3 primeiras, eu vou ter uma matriz, porém o posto dela é 3, não é 10. Ela é posto incompleto.
porque ela não tem o posto da matriz original. Então, eu posso escrever dessa forma aqui, ó, tá? Agora, tem uma propriedade fantástica aqui. A norma 2, que é a diferença entre a matriz A e a matriz de posto incompleto, é simplesmente o valor singular K mais 1. E no caso de norma de Frobenius, eu tenho essa expressão aqui, ó. Então, é uma expressão extremamente simples para uma propriedade muito poderosa. Vou mostrar um exemplo aqui. Então, eu tenho essa matriz A, eu fiz a decomposição econômica dela e mostrei os valores singulares. Está aqui. Aí eu faço que eu quero a aproximação de posto 1. Tá? Essa matriz aqui, ó, ela é o quê? Ela é 3 por 5, né? Por 4, né? Ela é 3 por 4. Então, ela tem no máximo posto 3.